Olá, boa noite. Não sei se já está alguém a chegar. Não se juntando por aí, eu também estou à espera da minha convidada de hoje, muito especial. Já vejo que estão duas pessoas. Eu vou pedir para me dizerem se estão a ver bem e se o som também está bom. Agradeço às 3 pessoas que já estão em direto, que eu estou ali a ver. Que me digam qualquer coisa. 4. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite. Já estamos lá? Já estamos lá. Eu já vi que temos aqui algumas pessoas. Sim. Todas, já temos 9 pessoas. Isto está a fazer feedback. Eu estou a pedir para alguém que já esteja a ouvir-nos para colocar nos comentários se está a ouvir bem. Que bom. Ainda não tenho aqui nenhum comentário, nenhum feedback. Agradecia mesmo. 10 pessoas. Alguém? Boa noite. Vera, está a ouvir bem e a ver bem? Sim. Pronto, já temos um sim, já nos chega. Já temos 12 pessoas também. Que bom. Já está a pessoa. Eu agradeço imenso. Enquanto se vai juntando mais pessoas, eu vou começar a perguntar. Ouvimos bem, Patrícia, minha linda, adoro. Olha, eu vou-vos pedir que me digam aí também no chat de onde, de que local de Portugal é que nos estão a ouvir. Já agora, enquanto se juntam mais pessoas, também ainda só estamos com 1 minuto. Vamos lá, essas respostas. Só estamos com 1 minuto. A Mona Lisa estava a ver também. Eu vou apagar, acho que vou apagar o meu para isto começar a fazer interferências. Eu coloquei aqui para acompanhar os comentários. Ok. Eu consigo ver aqui. Coimbra, Golgã. Vamos lá. Mais locais. Ponte Sor. Já temos 15 pessoas. 15 locais. Vamos lá colocar aí no chat. Onde é que nos estão a ouvir? É uma alegria estar aqui com vocês. Vai ser muito bom. Torres Novas, ó. Torres Novas. Mais. Estou aqui a ver se consigo ver tudo. Olha, não sei, podem nos dizer, nós gostamos de saber, somos muito curiosos. Vila Franca de Xira, minha grande amiga Natália, minha parceira de guerra. Viseu, a terra da minha mãe, adoro. Passou Vila Real também. Vila Real. A Patrícia, sou super fã da Patrícia. Minha colega. A minha bestia Lécia, ótimo. Lisboa. Muito bom, muito bom. Eu acho que nós já temos aqui várias pessoas, muitas, já temos assim de 9 pessoas a chegar, ainda se vão chegar mais. Vila Nova de Famalicão. Uau! Acho que já podemos começar aqui a entrar em ação, porque nós vamos estar sensivelmente 50 minutos, 1 hora, vamos ver também como é que vocês vão receber toda a informação que nós temos preparada para vos dar, porque eu trago uma pessoa muito especial hoje para mim e para vocês vão perceber isso. Então, só aqui, para quem não conhece muito bem e pode ter entrado só hoje na página,
Eu faço só uma breve apresentação. Eu sou a enfermeira Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia e ajudo casais a ultrapassar desafios e os medos da gravidez e a tomarem decisões informadas nesta fase especial da vida para que tenham uma experiência positiva e gratificante e de parto do nascimento e saudável, com um desfecho que seja positivo. E é isto que eu me dedico todos os dias do meu trabalho e nas folgas. Eu sou também mãe de 3 filhos e foi um bocado com eles que eu aprendi e que me incentivou a passar, porque sou apaixonada pela educação pré-natal, por tudo o que eu também tive. Quando estive, os 3, participei e envolvi-me em grupos de preparação para a parentalidade e acho super importante. Então, gosto mesmo de levar as mamães quando estão assustadas e com medo a terem uma experiência positiva e a sentirem-se no local do condutor, a sentirem-se que são elas que estão a conduzir esta experiência, porque eu acho que as mulheres são imparáveis, as mulheres podem tudo e com o devido suporte acho que alcançam assim um nível brutal. E trago-vos uma pessoa muito especial que eu só vou dizer o nome dela. Ela chama-se Mona Lisa Barros, é graduada em Psicologia, tem uma licenciatura em Psicologia, mas todo o resto vai ela apresentar, que acho que ela mais que ninguém consegue passar-vos e dizer-vos aquilo que ela própria quer dizer dela própria. E o resto sobre mim, entretenham-se no chat e na página, porque há imensas coisas que eu falo sobre mim. Então, a Mona Lisa, vou-lhe passar a palavra e total liberdade. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa, pelo empreendedorismo de juntar tantas pessoas em torno desse tema que para mim é apaixonante, assim como para você. Eu sou psicóloga, sou professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no Brasil, nos cursos de medicina e de psicologia, e estou neste momento fazendo um pós-doutorado aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Estou morando em Coimbra já há 1 ano e meio, muito feliz de estar nesse país tão acolhedor, de pessoas tão simpáticas e tão acolhedoras mesmo para todos nós, né? Então, muito obrigada, Portugal, por nos receber tão bem. E sou membro da equipe Brasil Gentle Birth, que é a metodologia de treinamento mental e emocional para o parto, que tem uma formação para profissionais de saúde e tem também as ferramentas para as mulheres poderem, para que nós possamos cada vez mais promover a experiência positiva de parto. Então, é com muito prazer que eu estou aqui hoje com você nesse seu canal e parabenizando imensamente todo esse esforço do Coimbra. Mona Lisa, eu pelo menos estou a ouvir, não sei se as outras pessoas acham o mesmo, estou a ouvir a voz da Mona Lisa um bocadinho aos cortes. Não sei o porquê que será, não sei se as outras pessoas acham o mesmo, mas pode ser que agora melhore. Vamos pedir que as pessoas digam se estão escutando aos cortes ou não. Aqui eu estou escutando bem. E eu também, por isso é que eu não sei se precisava que mais alguém dissesse se o som está bom e se estão a ouvir bem. Agradeço que alguém nos dê esse feedback aqui no chat, por favor. Até que nos dizer alguma coisa, vou introduzir o tema de hoje, porque por estarem aqui eu penso que já devem ter visto. Nós hoje vamos falar e vamos trazer aqui à conversa a preparação mental e emocional para o parto. E antes disso, até que nos dizem se ouve bem ou não, a Mona Lisa é tudo isto que ela disse e acaba por ser também um bocadinho instrutora. Ela falou que é uma das responsáveis pelo Gentle Birth Brasil e eu estou na senda, estou a formar-me, estou a certificar-me instrutora Gentle Birth e ela é uma das minhas instrutoras. Ou seja,
daqui a um tempinho, eu também já vou poder oferecer tudo o que ela vai um bocado trazer aqui à luz para vocês. Relativamente a este método, que é internacional, e eu sinto muito orgulho de fazer parte das 6 primeiras pessoas portuguesas a trazer o Gentle Birth a Portugal. Então, e quando nós falamos da preparação mental e emocional, podemos um bocado perceber, mas isto será mesmo necessário? E perguntar-nos, toda a vida as mulheres tiveram filhos, e pariram sem qualquer preparação, porque é que agora se fala e se vem trazer a necessidade, ou será mesmo necessário falar de preparação mental para o parto? Uma das coisas que acontece e que traz muito estes medos, que é o que eu vou lançar também para a Mona Lisa, tem a ver com o que é que as mulheres veem e ouvem e escutam das suas mães e das suas amigas e das pessoas que as rodeiam relativamente ao parto. Muitas vezes quem ainda não viu ou esteve num parto ou até já teve um bebê, o que ouve e a experiência que tem é o que ouve, o que vê na televisão, e muitas vezes é uma mulher aos gritos e descabelada e um marido completamente descontrolado, que são muitas vezes uma parte caricaturizada ou cómica ou muito dramática que vimos em filmes. E é esta a experiência que nós temos, mais tudo o que nos contamos e que nós ouvimos desde meninos. E então, eu gostava de passar a palavra à Mona Lisa, o que é isto, uma preparação mental, e se ela é mesmo necessária e porquê. Então, o parto, historicamente, era um evento feminino. Então, havia todo um suporte social para esse evento. Havia ali as mulheres mais sábias da comunidade, as parteiras, todas as demais componentes da família, né, que participavam desse evento. E, nesse momento, havia muita confiança no próprio corpo. Quando a mulher passou a não ter mais esse suporte e toda a medicalização nessa assistência, que foi necessária para salvar muitas vidas, houve também uma despotencialização, uma desqualificação desse poder, dessa potência desse corpo. Vamos também lembrar que estamos no momento em que fazemos muito menos exercícios físicos, temos menos uso do próprio corpo do que tínhamos anteriormente, e isso, de qualquer forma, dificulta que estejamos prontas para esse momento. Eu acredito que, na atualidade, toda mulher precisa de um tripé para parir: informações de qualidade, um preparo físico, né, com as fisioterapias, pilates, yoga, alguma atividade física que restabeleça nela essa confiança em seu assoalho pélvico, nas suas pernas, em toda a parte física que ela vai precisar, e um preparo emocional, porque estamos imersa numa cultura de falar muito do que é ruim no parto, então ouvimos muitas coisas ruins, e vou lembrar, nossa mente é como se fosse uma esponja. Se você mergulha essa esponja numa água suja, ela vai absorver aquela água suja. Como você mergulhar uma esponja numa água suja e ela selecionar e absorver apenas o que você acha que é importante? Então, estamos imersas num momento, especialmente agora com a pandemia, piorou ainda mais, em que vemos muitas notícias ruins e que isso contamina tanto a nossa emoção quanto a nossa disponibilidade de enfrentamento. Isso mina as nossas capacidades de enfrentamento. É preciso, então, que possamos construir estratégias para que possamos reforçar o nosso poder, reforçar a nossa disponibilidade com afirmações positivas, com remodelamento cerebral através das hipnoses, com
o mindfulness, aumentando o nosso foco, manejando adequadamente a ansiedade, ampliando a nossa resiliência emocional. Então, todas essas são condições super importantes para que possamos estar integralmente presentes no momento do nosso parto. Como é que estava aí o som, Paula? Ficou ruim? Está cortando aí? Tem pessoas que nos disseram que estava com alguns cortes, mas que está perceptível. Eu agradeço. Enquanto estivermos a falar, se vocês sentirem que está a ficar muito imperceptível, coloquem que, entretanto, nós vamos tentar corrigir, está bem? Ouviu-se agora bem? Agradecia mesmo que nos dissesse. Porque eu própria também ouço só os cortes, a Mona Lisa, mas eu não sei se a Mona Lisa me ouve a mim bem. Ouço, eu ouço bem. Pronto, eu de vez em quando ouço só os cortes. Estes problemas técnicos, está alguém aqui a confirmar que sim, que se ouve bem. Ok. Então, uma das coisas que a Mona Lisa já falou, que pode ter contribuído para este cenário menos positivo e para que tantas mulheres tenham este medo do parto, terá mesmo tido a ver com esta medicalização? O que é que acha que pode ter contribuído mais para que o cenário do parto seja uma coisa que as pessoas falem que tenham tanto medo? Todas as mensagens que nós recebemos têm a ver com: tenho medo que me tratem mal, tenho medo que não façam o que eu quero, tenho medo. É muito só, e falou da cultura nós temos muito a cultura de só contar umas às outras o que é mau e o que é menos bom, não se ouve, e não há muita cultura de ir ouvir relatos positivos. Não, as pessoas só contam, se é bom, está bem, fica para nós. Se é uma coisa muito má, imediatamente nós contamos, e assim que vimos uma barriga e alguém grávido, mesmo que a gente não conheça. Eu lembro-me de estar grávida dos meus filhos e estava numa fila de supermercado e alguém, assim que olham para nós, vem e conta-nos alguma coisa. Eu, ao meu terceiro filho, já não tinha assim aquela triagem, nem aquele travão. Às vezes ao primeiro também já não tinha. E de vez em quando dava-me respostas tortas a quem vinha contar isto. Ou seja, e é tão importante, eu gostava que a Mona Lisa nos falasse um bocadinho de como é que nós conseguimos fazer esta seleção, como é que uma mama grávida consegue fazer, e principalmente esta primeira viagem, que me falam muito nesta dificuldade de não conseguir deixar entrar o que não querem. Ou seja, as pessoas invadem-nas e elas percebem que aquilo não lhes vai fazer bem ouvir, mas não conseguem pôr o travão. Quais as suas sugestões para uma mamã dessa? Olha, primeiro eu acho que é preciso selecionar algumas coisas que são inevitáveis. Nós não vamos poder evitar, mas há algumas que são evitáveis. Uma delas é selecionar em que grupos de WhatsApp ou de Facebook vamos passear. Há grupos que não têm uma seleção do que é postado, do que é publicado, e que pode apresentar ali muitas coisas negativas. Então, há outros grupos que têm uma qualidade da informação que podemos selecioná-los como alguns grupos recomendados. Por exemplo, os grupos que a Paula publica têm informações confiáveis. Tem uma comunidade do Gentle Birth no Facebook, que também nós privilegiamos informações positivas e informações baseadas em evidências. Tem também no Instagram. Que grupos que se afastem de grupos que possam trazer informações que não vão lhe acrescentar. A outra dica é: escreva o parto que você quer. Escreva o parto idealizado. Como é que você quer? Que momento? Quem vai estar junto?
construir um mindset voltado a uma experiência positiva. Como é que vai ser, que horas, quanto tempo vai demorar, onde vai acontecer, quem vai estar junto, o que você vai conseguir, o que você quer com isso. Experiência de compartilhe com o seu parceiro essa sua expectativa e verifique a expectativa dele. A outra dica é espalhe afirmações positivas pela sua casa. Formações tipo, eu confio no meu corpo, eu me sinto forte para enfrentar esse momento, eu estou calma, confiante, no controle dos meus pensamentos e emoções. E distribua essas frases por vários espaços da sua casa, porque em lugares que você poderá ver, por exemplo, o espelho do banheiro, próximo à porta onde guarda a chave, na porta da geladeira, em espaço na hora que você fechar a porta do lado de dentro. Essas afirmações vão construindo em você uma expectativa positiva para esse momento. Uma outra coisa que nós também recomendamos ao longo da gestação é comece a preparar-se para o parto. Escolha uma playlist de músicas que você gosta, selecione filmes que você pode assistir durante o trabalho de parto, porque as evidências científicas indicam que você deve ir ao hospital se você estiver em parto ativo. Isso significa que você estará entre 5 e 6 centímetros de dilatação, ou seja, já terá vivido uma boa parte do primeiro momento do trabalho de parto em casa. E nesse período é preciso que você prepare sua casa para essas horas que você estará lá. Tem ali comidas para você que você goste. Tem lugares, você vai afastar uma vez, você vai ter nós recomendamos que logo que as contrações se iniciem, que ela ainda não adquiriu ritmo, que você possa assistir um filme de comédia, uma série que lhe interesse, coisas que você pode se distrair para não ficar o tempo todo muito olhando o app, a aplicação da contação de contrações, porque isso pode gerar mais ansiedade. Então, prepare o ambiente para você estar mais à vontade para viver o seu trabalho de parto. Verifique se seu amigo tem liberdade para se movimentar, para dançar, para vocar, sem ter preocupação se o vizinho vai ouvir ou gemer. Visualize os cantos nesse ambiente onde você possa estar na posição que você escolher. Então, vá se imaginando nesse cenário e dessa forma você vai construindo uma forma de proteção, uma barreira de proteção invisível, né? Que é essa expectativa positiva. Tem outras coisas importantes também nesse momento. Se você gosta, providencie algum óleo essencial, que pode produzir um espaço acolhedor, provocar memórias importantes. E, principalmente, construa uma aliança com a pessoa que está contigo nesse tempo, e que te levará ao hospital. Porque essa pessoa precisa estar informada sobre esse momento, entender sobre as fases de trabalho de parto, para ajudar, estando ao seu lado, sem ficar tenso, preocupado, especialmente mantendo a calma. E uma boa ideia é assistir um documentário que eu recomendo muito, que é o documentário Renascimento do Parto. Está disponível na Netflix. São 3 episódios, mas especialmente o primeiro episódio é muito importante. Vale a pena assistir junto com o parceiro, para que ele possa compreender o papel dele também nesse momento, que é muito importante, né? Lembre-se, o parto é seu. O seu corpo fez esse bebê. Ele vai saber se comportar da melhor maneira para que esse bebê venha ao mundo. Você precisa confiar em si mesma, né? E o bebê não é passivo. Ele também faz a sua parte. Então, converse com ele, aumente a sua conexão com esse bebê, aproveite esse momento da gestação para fazer algumas meditações, falando com esse bebê. E você vai sentir claramente no momento do parto a atividade desse bebê.
Aproveite esse relato de parto que a gente está falando para fazer um ensaio mental. Releia, reescreva, modifique. Converse com o parceiro, o que pode ser modificado aí nas expectativas. Por exemplo, você pode ter expectativa de entrar em trabalho de parto de manhã. E ele pode ter uma expectativa de entrar em parto de noite. Porque pelo trabalho dele, talvez fosse mais. Converse, então, negocie os dois e vá refazendo esse trabalho, esse relato de parto, acrescentando coisas que vocês queiram. Ou seja, se ocupe na construção disso. Quando a gente vai casar, a gente não faz um planejamento da igreja, do que vai ter lá dentro, quem são os convidados, como é que a gente vai arrumar, que roupa a gente vai estar. Então, faça isso para o momento que é um dos mais importantes da sua vida, sendo que dessa forma, nesse momento é um momento mais íntimo, que você não vai convidar tantas pessoas para estarem ali, apenas o seu parceiro ou a equipe que vai lhe acompanhar. Prepare-se para esse momento, assim, efetivamente, investindo emocionalmente a sua energia em pensar esse tempo. Eu falei do preparo no pré-parto, né, nesse período antes do parto. Antes do parto. E uma das grandes preocupações, e ainda hoje, por exemplo, relativamente a uma cesariana, por exemplo, eu tenho recebido imensas mensagens, porque estou a organizar um workshop, e as pessoas, porque para chegar a tudo isto que a Mona Lisa falou, ou seja, estarmos o mais tempo possível, e é o desejável, principalmente, deveria ser sempre, mas principalmente nesta fase de pandemia, em que é desejável que nós, mamães, cheguem ao hospital ou ao local, podem escolher, imaginem que vão ter um parto em casa, então têm que chamar uma equipa. Quando é que chamam a equipa? Quando estão em verdadeiro trabalho de parto, ou para ir ao hospital já em trabalho de parto ativo, 4, 5 centímetros. E como é que elas chegam lá? Como é que isto acontece? Para saberem este tipo, perceber no seu corpo uma série de coisas, se calhar este tipo de cursos de preparação para o parto vai-vos ajudar não só numa preparação mental e emocional, mas também neste reconhecimento destes sinais que podem levar. E questionam-me muitas mamães que têm, por alguma razão médica, uma cesariana agendada, se também vale a pena fazer este curso. Eu sou sempre aquela pessoa suspeita para responder a isto, porque um curso de preparação para o parto, não é para o parto, é para o parto e parentalidade, e para o pós-parto, e para viver toda aquela gravidez, todos os recursos que vão buscar a estes cursos, vão tornar toda a gravidez, porque vão buscar ferramentas que são para usar no parto, mas que durante a gravidez, se usadas e se comprometerem a efetivamente praticar tudo o que nós vos ensinamos, vão ter uma gravidez muito mais suave e tranquila e muito menos cheias destas ansiedades que a preocupam. Então a mamã que vai ter o bebê por cesariana, ela vai estar grávida como a outra e vai ter um bebê como a outra. Só vai ter a via de parto, não vai ser vaginal, vai ser por outra via. Mas todas as outras coisas no seu corpo se vão comportar como de uma mulher que vai ter o bebê via vaginal. Então, se calhar é benéfico para o seu bem-estar perceber umas tantas coisas que nós conseguimos passar. Então, quando questionam por favor, não há necessidade de ir ou não, eu é sempre que sim, sou suspeita, mas gostava que a Mona Lisa, o que é que nos poderá dizer sobre este assunto? Então, eu acho que sim, essa mulher precisa se preparar para essa maternidade, independente da via de parto. Inclusive, quando ela se prepara dessa forma, arrumando a casa, pensando como vai ser o dia, ela se prepara, ela investe emocionalmente para isso. Antes até de falar da cesárea, tem duas coisas que eu esqueci de falar, que independente da via de parto, ambas vão precisar fazer. Por exemplo, negociar quando falar
a caminha, se é no início do trabalho de parto, se é só quando forem para o hospital, se é depois que nasce, quem são as pessoas que vocês querem que sejam avisadas inicialmente. E esse é um plano que, independente da via de parto, toda mulher precisa fazer, e é melhor que seja combinado antes, até porque evita-se surpresas. Por exemplo, eu já vi caso do parceiro publicar que a mulher estava em trabalho de parto quando ela estava ainda naquelas contrações de treinamento, e isso ter gerado uma ansiedade enorme na família, que passou a ficar ligando o tempo todo para saber se estava tudo bem, e isso a gente sabe que quando a mulher entra num clima de ansiedade, isso pode, inclusive, interromper o processo de trabalho de parto. Então, independente se ela vai ter uma cesárea ou um parto normal, ela precisa fazer esse tipo de acordo, de combinação. Uma cesárea, eu estava falando antes com a Paula de começarmos a live, o direto, uma cesariana é uma cirurgia de médio porte. Se você faz uma cirurgia de médio porte, seja para uma retirada de um apêndice, seja por causa de uma hérnia inguinal, qualquer que seja a cirurgia de médio porte, espera-se que após a cirurgia você tenha um descanso, que você possa ficar ali afastada das suas atividades laborais por tanto tempo, que não dirija. Enquanto que numa cesariana, a mulher não é esperado que ela descanse nada, porque tem um bebê que depende dela, que ela vai precisar cuidar, que vai precisar dar o peito o tempo todo, vai trocar a fralda, que vai levantar e sentar, ou seja, não vai haver nem a expectativa social de que haja esse descanso. Então, acho que essa preparação precisa ser ainda maior, do ponto de vista emocional, para ela lidar também com os desafios da própria cirurgia da cesárea. Na aplicação do Gentle Birth, nós temos áudios para uma cesárea positiva e até para a analgesia, né? No momento da analgesia, há algumas pessoas que ficam muito tensas e que podem se preparar emocionalmente também, antecipando. Se você já sabe que você vai ter uma cesárea porque tem uma condição que já indica essa necessidade, você pode também fazer seus ensaios mentais pensando na possibilidade da cesárea e se preparando para esse restabelecimento, para viver esse período de uma forma positiva. Eu estava aqui a tentar pôr o link, e enquanto eu estou a tentar aqui pôr o link da app, vou pedir a quem está a escutar se tem alguma questão específica para pôr, por exemplo, que se forem grávidas, qual é a idade estacional que têm? Eu posso também, Paula, nós falamos da preparação mental durante a gestação. Podemos falar no dia do parto. Sim, bora lá. Enquanto elas vão comentando, a Mona Lisa vai falar do dia do parto, a preparação mental para o dia do parto. Eu, entretanto, encontro aqui o link da app, que é para colocar. Eu até partilho uma coisa. Sim. Que, relativamente à app, todas as instrutoras que se estão a formar para serem instrutoras Gentle Birth têm que passar por todo este processo até que depois vos ensinamos. E a app tem sido assim uma aliada minha fantástica. Eu não estou grávida. Ou seja, alguma eu não vou fazer a parte da visualização do meu parto, já fiz, não é? Dos meus outros partos. Mas essas passa à frente. Mas tanta coisa que eu tenho tido, e para estar aqui a colocar-vos uma série de coisas, mais o meu trabalho, mais os meus 3 filhos, tudo aqui em casa, é intenso. E aquela app, aquelas meditações têm-me ajudado imenso. Ou seja, eu sou a prova viva, até porque elas não nos deixam passar para a frente enquanto nós não passarmos toda aquela parte do mindfulness, que é fantástico, e eu posso comprovar agora porque é o módulo que eu estou a terminar. Ou seja, é uma mais-valia vocês colocarem aqui. Vão colocando a vossa idade estacional. Vou passar a palavra à Mona Lisa, mas pesquisem depois a app e subscrevam, porque vale muito a pena.
O aplicativo chama-se Gentle Birth Hypnobirthing, está disponível em iOS e Android, qualquer celular você pode fazer o download, tem a versão em inglês e a versão em português. E tem muitos áudios que podem ser bastante úteis para a vida, como o caso de calma, santuário do sono, e que não necessariamente tem a ver somente com gestação, mas o positivo, para o retorno à sexualidade. Tem muitos áudios que são para a vida. E aí, vamos falar então sobre esse momento do parto. Chegou o dia, você começou a sentir as contrações, ou percebeu que perdeu o rolhão mucoso, ou sua a bolsa d'água rompeu. Comemore, esse é o seu grande dia, chegou. Era tudo o que você esperava durante toda a gestação. Então, perceba como o seu corpo funciona em perfeita harmonia, respire fundo a todo momento, porque a nossa respiração é a garantia do suprimento de oxigênio para o bebê. Convide seu parceiro ou parceira para estar por perto. Se as dores aumentarem, use bastante o chuveiro, pois a água quente pode lhe acalmar. Coloque um banquinho dentro do platiban, para que você possa sentar e estar ali, pode ser uma boa ideia. Coloque as músicas da sua playlist que você preparou antes. Repasse o ensaio mental do parto enquanto respira profundamente aquilo que você escreveu, reescreveu, leia novamente. Lembre-se, cada contração é uma a menos ao encontro com o seu bebê. Então, cada contração que você está vivendo está lhe colocando mais perto do seu bebê que você esperou por 9 meses. Fique com fome, então procure comidas leves, mas mantenha-se alimentada e hidratada, né? Então beba bastante água. Se as contrações estiverem espaçadas e houver um clima, seria muito legal um momento de namoro. O sexo pode ser um potente indutor do trabalho de parto. Antes do rompimento das bolsas, tá? Se romper a bolsa, não pode haver penetração. Mas se não houve ainda a ruptura das membranas, das bolsas, pode haver um carinho, um beijo mais quente, uma excitação, porque produz mais ocitocina, acelera mais o processo de trabalho de parto. Se houver penetração e houver também ejaculação, o próprio sêmen tem prostaglandina, que ajuda a amolecer o colo e permite uma dilatação mais rápida. Mas a dica mais importante é respire, respire e respire. Uma dica que nós damos é: deixe para avisar os familiares somente depois do bebê ter nascido, para não aumentar a sua ansiedade. Confie plenamente em você e no corpo, e se sentir que algo está saindo do normal, antecipe a ida para o hospital. Mas volte seu foco para dentro de si. Se tiver a aplicação do Gentle Birth no seu telefone, leve consigo para o hospital, e a gente sugere as faixas de ensaio de parto, casulo de calma, imagens para o puxo. Se o parceiro não puder lhe acompanhar, eventualmente, nesse momento da Covid, alguns hospitais não estão permitindo a presença do parceiro, nós sugerimos o acompanhante de parto positivo, que pode ser usado durante a internação. E mantenha-se calma, confiante no controle dos seus pensamentos e suas emoções. Vá conectada com essa voz interna, aquelas afirmações que você leu por tantos dias no pré-parto, que elas ecoem internamente na sua cabeça e possa lhe acolher nesse momento que é tão, tão importante. Chegou aí alguma questão, Paula? Questões não colocaram, e eu acho que deviam aproveitar a Mona Lisa estar aqui a colocar bastantes questões. Colocaram as idades estacionais, temos entre 34, 27, 20, 21, 17, ou seja, acho que temos aqui entre segundo e terceiro trimestre é o que está a ganhar. A gente tem também muitas dicas para o pós-parto. Para o pós-parto. Então, acho que também são importantes, e algumas mamães que eu estou aqui a ver são mamães de segundo bebê.
São Então, muitas vezes aquelas mamães que ou vão procurar agora alguma coisa, porque no início correu menos bem e não tinham feito nada, ou as que acham que agora para o segundo, como já fiz do primeiro, não preciso de nada. Tá? Porque eu sou aquela que eu tive 3 bebés e fui fazer em todos os filhos. E eu acho que vale mesmo a pena. Eu sou a pessoa que diz que em todos os bebés a gente tem que se preparar. Nós não somos as mesmas pessoas. Não e temos a não mesma são os mesmos bebês. Não são os mesmos bebés que estão dentro de nós, eles têm uma personalidade já dentro de vocês. Ou seja, é todo um mundo de coisas que mudou na nossa vida e para a qual nós temos que nos preparar. Então, eu acho que vale sempre a pena em cada bebê nós irmos procurar um curso, fazer uma preparação mental, fazer tudo outra vez, como se fosse do nada. Tá? Então, o pós-parto é um momento muito desafiador. Nós temos uma labilidade emocional intensa, isso tem a ver com os hormônios, né? Nós temos que ter um funcionamento, a natureza faz tudo de uma forma muito perfeita. Ela permite que nosso funcionamento mental se dê num nível mais baixo de frequência para que a gente possa se comunicar com o bebê. Que nós possamos reconhecer se aquele choro é de fome, de dor, de cólica, de colo, de frio, de amor, de calor. E a mãe acaba desenvolvendo essa competência exatamente por essa predisposição também neuronal, fisiológica, desse momento. Em compensação, nós ficamos muito vulneráveis. Nós vamos chorar com mais facilidade, alternar momentos de muita felicidade com momentos de muita tristeza, muitas vezes sem ter nada acontecido que justificasse isso. Isso pode causar uma série de inseguranças. Então, no pós-parto, pode ser que você não tenha acompanhante no período de internação. Então, prepare-se para viver esse momento de forma calma, confiante e no controle. Use esse período para conhecer o seu bebê, como ele dorme, como ele chora, como ele mama, em que posição ele fica melhor. Converse com o seu bebê porque ele reconhece a sua voz. Não porque você já falou com ele, mas porque ao falar, estando grávida, o som primeiro reverbera para dentro. Então, durante o dia, quando você conversa, ele está escutando a sua voz e ele identifica que aquela voz é uma voz que ele reconhece quando ele nasce. Construa uma rede de apoio dentro do hospital, se for o seu caso. Então, estamos todas muito sensibilizadas e conectadas, e você encontrará mulheres que podem compor essa rede por lá. Peça ajuda e ajude se puder. Serão poucos dias e solidariedade faz bem demais. Lembre-se, cada bebê é único e pode usar a aplicação para aumentar ainda mais a conexão com o seu bebê. Existem áudios de conexão com o bebê, áudios, inclusive, o casulo de calma, os áudios que você ouvia antes do parto ou durante o parto, podem continuar usando nesse momento, porque o bebê também reconhece. Nos próximos dias ou meses, as visitas podem estar restritas, né? Estamos em pleno confinamento, em lockdown. Por isso, participar de um grupo online de gestantes ou puérperas é muito bom. Ele pode lhe ajudar a dividir as suas dificuldades, ter alguém para conversar no meio da madrugada. Pode ser uma estratégia bem interessante de uma ajuda importante para você nesse momento. Esse é um momento muito particular. Então, não se cobre tanto. É normal haver essa variação muito grande de emoções que eu falava. Observe-se, acolha-se, respeite-se. Não se cobre tanto. Você não precisa dar conta de tudo. Estar sempre feliz, sempre disposta. Você não pode controlar tudo. Então, controle só o que for controlável. Faça o que for possível ser feito naquele momento, da melhor forma possível. E uma boa ideia é escrever seus pensamentos e emoções. Tentar achar pensamentos alternativos para substituir aqueles que não estejam te ajudando a se sentir tranquila. As afirmações positivas voltam a ser uma boa ferramenta de suporte e apoio e pode lhe ajudar bastante nesse momento.
Um outro desafio grande no pós-parto é acolher o seu corpo. As mudanças neles não são permanentes. Tudo está em processo de modificação. Então, respeite o seu corpo. Ele fez um grande trabalho ao produzir o seu bebê. Ele vai levar um tempo para retornar, especialmente na primeira semana, nos assusta muito, principalmente as mulheres de primeira viagem, quando a gente imagina que o bebê vai sair e nossa barriga vai voltar. E ele sai e a gente olha e a gente tem uma barriga quase do mesmo tamanho quando ele estava lá dentro, nos primeiros dias. Então, beba muita água, hidrate-se o tempo todo. Lembre-se que a amamentação é líquido. Então, quando você amamenta, você está perdendo líquido, você precisa repor. E a água, a quantidade de água que você bebe ajuda o seu corpo também a voltar à sua forma anterior. Cuide da sua alimentação. Ficar muito tempo sem comer ou ter alimentação desregrada pode dificultar a sua energia, a sua relação consigo mesmo, a sua disposição e até a sua amamentação. E aproveite os momentos que você tiver a dormir, mesmo que seja por poucos minutos. Então, se você está no pós-parto, acabou de receber seu bebê, ele dormiu, durma junto, se você puder, descanse um pouquinho, use bastante esse tempo para cuidar de si. E divida os cuidados do seu bebê com seu parceiro ou parceira. Permita que ele desenvolva suas habilidades em relação com o bebê. Confie. É você quem vai abrir esse portal para ele ou para ela. Permita que ele possa fazer a sua parte para que você possa descansar. Tire um tempinho para conversar com seu parceiro ou sua parceira sobre o que gostaria que seu bebê herdasse de vocês. Você terá uma oportunidade de ouvir sobre o que o outro admira em você e falar o que você admira no outro. Cuide muito da sua autoestima. Tire alguns minutos do dia para fazer uma coisa por você mesma. Algo que lhe provoque prazer. Pode ser um banho gostoso, pode ser um momento de descanso com tudo desligado, com uma luz mais branda. E você assim vai aprendendo a confiar na sua rede de apoio enquanto se sente cuidada. O autocuidado, ele é muito importante. E é um momento em que o bebê anda muito. E às vezes a gente mergulha tanto em dar, e pouco se olha, que sentimos mais frágeis e mais vulneráveis ainda. Então, essas dicas podem ser muito importantes para manter esse equilíbrio emocional nesse momento que é muito, muito desafiador. O bebê está lhe conhecendo, você está conhecendo ele, vocês ainda estão entrando em acordo na regulação dessa relação, que vai ser construída a partir do momento que ele nasce. E ele nasceu e aquela mãe nasceu também. Ela própria precisa deste cuidado todo de alguém, desta rede de apoio, que neste tempo de confinamento se restringe ao parceiro ou parceira, e seria importante que isto tudo fosse negociado e falado e posto no papel, o tal caderninho. Quem está comigo está sempre, eu falo do caderninho, e para a gente despejar os nossos desejos e as nossas frustrações, tudo. É libertador nós colocarmos tudo isto no papel. Paula, a Vânia Leitão, ela está com 37 semanas e 4 dias, e ela disse que ela está esperando que o bebê decida querer nascer a qualquer momento. Porque a mãe não queria nada ter uma data marcada. Eu queria parabenizar a Vânia. Isso é muito importante, Vânia, porque quando a mulher entra em trabalho de parto de forma espontânea, significa que esse bebê, ele já está pronto para respirar. Porque o bebê, quando ele está pronto para respirar, ele produz uma substância no pulmão chamada surfactante. O surfactante cai no líquido amniótico, que avisa ao hipotálamo, olha, dispara o trabalho porque o bebê está pronto para respirar. Alguns países consideram que qualquer momento antes é uma prematuridade.
porque nós podemos estar tirando um bebê com uma indução, às vezes um dia antes, 2 dias antes, mas que ele ainda não estava pronto, ele ainda não estava produzindo o surfactante. Então, esperar que o bebê esteja pronto é muito bom. E nós sabemos que pelas normativas da DGS, aqui em Portugal, é aconselhado esperar até 41 semanas. Isso varia muito de país para país, depende da cultura do lugar. Na Irlanda, eles esperam até as 42 semanas. Mas as regras, tanto no Brasil quanto em Portugal, são 41 semanas. Então, você está com 37 mais 4. Então, ainda tem aí, no mínimo, 2 semanas e meia pela frente, ou 3 semanas e meia pela frente, para esperar esse bebê dizer: mamãe, estou pronto, quero nascer, chegou a minha hora. Então, parabéns por respeitar o seu bebê. Uma recepção humanizada ao bebê passa também pelo respeito a ele estar pronto para vir ao mundo. É. E aqui em cima temos uma outra mãe que fala. Ora, há aqui quem esteja à procura de aprendizagens. Eu espero que estejamos conseguir contribuir. Temos aqui a Vânia, que está com algum receio, ou que questiona se terá que ser cesariana no segundo bebê, uma vez que teve o primeiro. Ótimo, Vânia. Olha, o seu caso seria o que nós chamamos de VBAC, que é um parto vaginal pós-cesárea. Você tem muitas chances de ter um parto vaginal. É preciso que algumas coisas não poderão ser feitas se precisar de uma indução, vão evitar usar o misoprostol, mas, de forma geral, é muito aconselhável que você tente o seu parto vaginal, o seu parto normal. E há uma chance altíssima que você consiga. Houve uma cultura construída de que uma vez cesárea, sempre cesárea. Isso não é verdade. E uma outra cesárea aumenta as chances de outras morbidades, por exemplo, placenta preta, uma terceira gestação, pode aumentar o risco também de aderências. Então, é sempre bom que possamos buscar as vias naturais para o parto. Óbvio, toda cesárea existe para salvar a vida. Então, existem condições e situações em que nós vamos precisar mesmo lançar mão da cesariana para que a gente possa ter uma mamãe e um bebê bem após o nascimento. Mas sempre que possível, que possamos fazer, confiar na fisiologia, confiar no corpo, confiar na natureza, porque ele sabe o que faz. E ter uma gravidez vigiada para perceber até onde é que pode ir, que penso que será o que a Maria Barão esteja a fazer. Tem uma aqui da Liliana Malaquias, que ela está com quase 19 semanas, mãe de segunda viagem, e o primeiro parto foi por cesariana devido à posição pélvica. Veja só, o bebê, ele pode virar até 36 semanas. Eu estou entendendo que esse bebê pélvico foi o primeiro. Pô. Se nesse segundo também tiver pélvico, existem coisas que você pode fazer mais ao final. Agora não, porque você está só com 19 semanas. Mas ao final da gestação, pode já fazer os áudios de virando um bebê pélvico, que tem uma hipnose para isso na aplicação. Mas pode também, ao final, buscar alguém com a formação Spinny Babies. Acho que a Paula tem formação. Então, tem os exercícios do Spinny Babies que são muito bons para virar um bebê pélvico. Mas tem bebês pélvicos, sim. Tem também a acupuntura, que é muito boa e pode ser usada, inclusive, em conjunto com o Spinny Baby, não tem problema. Alguns pontos que produzem mesmo um efeito grande na reversão. Se chegou a 37 semanas e não virou, ter profissionais especializados em inversão cefálica externa, que é com o auxílio de um ultrassom, e com a mão, o médico virar o seu bebê
Isso geralmente é feito dentro do hospital para ficar em observação, porque, óbvio, uma manipulação dessa pode também deflagrar o processo de trabalho de parto. Mas é feito com cuidado com profissionais que estão habilitados. E aí, depois de tudo isso, não virou, aí tem duas opções. Ou busca uma equipe que tem expertise em parto vaginal pélvico, que existem muitas equipes que têm essa expertise. Existe, inclusive, um profissional chamado Frank Lohan, que é um alemão, que tem muitos vídeos deles no YouTube, na internet, vocês podem procurar, que ele é um defensor ferrenho do parto vaginal pélvico. Mas, se você não tem uma equipe que tem essa segurança e que prefere uma cesárea, ainda tem a possibilidade de você entrar em trabalho de parto, esperar que o bebê esteja pronto, e aí, ao entrar em trabalho de parto, fazer a cesárea nesse momento em que o bebê já disse que quer nascer e interromper, então, o processo de gestação através de um parto cirúrgico, e esse bebê vir ao mundo lindamente, como já veio o seu primeiro. Mas o fato do primeiro estar pélvico não tem relação com o segundo. Então, o segundo bebê pode vir cefálico lindamente. Vamos torcer para que tudo isso aconteça e que dê certo. Tenho aqui uma outra questão, uma vez que se falou da acupuntura, que uma mamã, aqui a Otília coloca, se uma grávida pode realizar sessões de acupuntura. Sim, pode. Agora, óbvio, o acupunturista precisa saber que você está grávida, porque ele tem que saber alguns pontos que ele não poderá estimular. Então, mas se o acupunturista sabe que você está grávida, há muitos tratamentos de acupuntura que podem ser feitos pela grávida. A minha nora, por exemplo, tratou a síndrome do ovário policístico antes da gestação, para produzir a gestação através da acupuntura e teve muito bom sucesso na segunda gestação dela. E usou a acupuntura durante a gestação muito para alguns sintomas que ela tinha. Então, depende do profissional e o profissional precisa saber que você está grávida. Esse é o mais importante. Em todos os profissionais, há uns que gostam mais e se especializam, até porque têm mais prazer, então ficam mais... E provavelmente há uns que gostam mais de fazer acupuntura na gravidez do que noutros, mas aí cada profissional, e é como em todos, logo lhe dirão se estão à vontade em fazer a gravidez ou não, e até indicar um profissional que faz. Tem uma Kátia Moraes, ela está com 26 semanas e 6 dias, e ela está com a gravidez gemelar, é uma mamã de primeira viagem. Bom, parabéns, Kátia, vai ter um duplo presente aí daqui a pouco. Olha só, uma gestação gemelar, ela exige um acompanhamento mais adequado, mais próximo. A gente sabe que boa parte das gestações, os partos ocorrem um pouco antes do que uma gestação única, né? Uma gestação gemelar, em geral, não chega a 40 semanas. Há alguns, a depender da posição dos bebês, há mais indicação para uma cesárea, mas é preciso que o que esteja mais abaixo esteja cefálico. Aí o segundo, mesmo ele estando pélvico, em geral, ao sair o primeiro, ele vira também. É comum que ele vire e saia tranquilamente. E existem áudios na aplicação sobre o bebê, o parto, a gravidez de gêmeos, que são duas pessoinhas que você vai perceber logo ao nascer que tem dois temperamentos distintos, e é interessante usar muito desses primeiros dias para reconhecer as identificações diferentes, como é que cada um se comporta, né, como é que cada um reage, e construir sua relação individual com cada um deles, apesar de serem dois, eu não sei se são duas meninas ou um casal, mas é uma expectativa bem interessante. A sua vivência, até de perceber os chutes deles, a posição de cada um, como é que tá, deve ser... ela tem duas bolsas e uma placenta. Não é muito comum. É uma gestação que precisa ter uma atenção, verificar se o suprimento de alimento para os dois bebês está bem equânime, né?
se o desenvolvimento dos dois está se dando de forma adequada, porque às vezes quando tem uma placenta só, pode alimentar mais um do que o outro, e há uma diferença, há sempre uma diferença de peso, mas não pode ser muito acentuada. E aí, nesse final de gestação, esse acompanhamento vai ser mais a miúde, para que possa verificar até onde pode deixar. Porque se houver uma parada de crescimento, por exemplo, precisar, são duas meninas, pode precisar ser interrompida um pouco antes para que garanta que as duas estejam bem. Mas parabéns, Kátia. É mesmo. Temos aqui outra mãe que faz uma questão pertinente. Sim. Aqui a Margarida Nicolau, que por ter 40 anos, também pode chegar até às 40 semanas. 41. Já não vamos falar em 42 para não sermos demonizadas. Exato. O que se estabelece em Portugal é as 41. Em Portugal é 41. Não há nenhum impedimento à sua idade, Margarida. O que poderia ser um impedimento é uma diabetes gestacional ou uma hipertensão crônica com uma exacerbação das medidas de pressão no final da gestação. Isso pode ser um determinante de uma interrupção da gestação antes, independente da sua idade. Mas a idade só, numa gravidez de baixo risco, você está dentro dos parâmetros normais, até 41 semanas, aí você pode... E mesmo a diabetes estacional, se estiver descontrolado. Exato, e se tiver um bebê grande também, no meu último filho, eu tinha 39 anos, com diabetes estacional, e foi até onde ele quis, porque estava super controlado. Isso também temos que saber, e isso é que é muito importante, uma vigilância da gravidez. Exatamente, é muito importante. Tudo como é que está a decorrer, estamos numa gravidez controlada, mesmo quando há algum risco. Na minha terceira não era propriamente um baixo risco, mas tudo controlado, está-se tranquilo. Tá? Exato, porque às vezes a pessoa acha que tem uma gravidez de alto risco, necessariamente isso significa que vai ter uma complicação. Não é. Ela está classificada de alto risco para que ela tenha uma vigilância mais especializada e mais a miúde, mas isso não quer dizer necessariamente que vai ter um problema. Isso mesmo. Exatamente para evitar o problema, né? Evitar o problema. Ora, a Maria Pio está dizendo que ela é irmã gêmea e que ser gêmea é fantástico. Eu imagino que deva ser uma relação afetiva muito interessante. Para a Kátia ver como é que vão ser as meninas dela. Há uma outra coisa aqui, porque uma vez que nos estamos a chegar a aproximar do final, não sei se alguém tem mais alguma coisa para questionar, pode colocar já, que eu vou aqui ver se encontro aqui uma partilha de um sentimento aqui da Vera, em que ela nos agradece por estas lives que nós estamos a fazer, mais pessoas têm feito, uma vez que a preparação para o parto desapareceu, ou seja, não desapareceu, porque mesmo as unidades dos centros de saúde, quem fazia, está a levar também online. Há muitas iniciativas privadas, eu sou uma delas, não é suspeita, mas eu sei que há mais. Não fazendo comigo, eu acho importante é que faça. E no vosso centro de saúde, em hospitais, perguntem o que é que estão a fazer, tá? Porque é importante. Não há a opção presencial, mas e pela experiência que eu estou a ter, no online nós conseguimos também passar de uma forma bastante gratificante e a ser útil esta informação e esta interação. E tendo os grupos online, aquele grupo que a Mona Lisa falava até no pós-parto é fantástico, porque todo o grupo que segue das mulheres que estavam na preparação segue no pós, e é muito gratificante ver a entreajuda das mães e a troca de partilhas entre elas. É fantástico, para não se sentirem tão isoladas. Porque a grávida, a puérpera, ou seja, a mamãe depois de ter o bebê, já se sentia um bocadinho isolada e à parte, porque nós não temos uma cultura muito de acolher a mãe. O bebê nasceu e a mãe é um bocado esquecida. Temos que resgatar isto. E estes grupos são fundamentais. Fazem mesmo a diferença. Fazem. A Otília está com a pergunta para ti.
A alteração dos valores de colesterol é preocupante durante a gravidez e pode afetar o bebê? Onde é que está? Lá embaixo, né? A Aqui penúltima. embaixo. Alteração de valores de colesterol. Esta é uma coisa que tem que colocar, vai bater naquilo que eu digo. Quando detectam isto, o que é que vocês vão à consulta e não perguntam ao médico? O que é que a Otília perguntou ao médico quando viu que isto estava alterado? E o que é que lhe fez? Que questões lhe fez para se tranquilizar relativamente a este valor? É uma coisa que eu batalho tanto. As mães vão à consulta e às vezes o médico só diz qualquer coisa, ou viu uma ecografia, ou viu uma coisa na análise, fala, a mãe fica ansiosa e vem perguntar à enfermeira. Tem que se habituar a perguntar tudo aos vossos médicos até se sentirem satisfeitas. Não se levantar o cu da cadeira no consultório. Eu acho isto mesmo muito importante. É uma luta. Porque senão vão andar a fazer um rolo de ansiedades porque não questionaram. Eu não posso estar também a responder a esta pergunta porque eu não sei a história clínica da Cátia, não é o local que é para fazer isto, da Otília, a história clínica, os valores, como é que está a decorrer tudo, para lhe poder dizer, Ita, porque é o médico que compete fazer esta análise, vai para além das minhas competências, tá? Algumas perguntas novas aí agora. Eu convido a Otília e depois vai partilhar connosco no grupo se já ganhou aquela coragem de ir fazer aquela pergunta para a semana. Depois vem partilhar connosco, nem que seja em mensagem, que eu tenho curiosidade. A Kátia Moraes, ela disse que acabou de descobrir há uma semana que está com diabetes gestacional. Como nós dissemos, Kátia, isso não... É logo depois da autia. Isso não é determinante de que você tenha que ter um problema. Você pode seguir com as orientações adequadas, com todo o segmento, com a vigilância adequada, ter um controle disso e ter um parto lindamente, sem problema. Então, Sim. A Kátia, agora, depois de ter sido detectada esta diabetes gestacional, onde quer que esteja a ser seguida, vão-lhe fazer todo o ensino e uma educação para a saúde relativamente a tudo o que tem que fazer e o que é que tem que vigiar, tá? E depois vai ter um bocadinho... E você próprio vai começar a perceber como é que está, como é que se sente, o que é que tem que fazer. E a enfermeira que estiver a tomar conta, a responsável por fazer o seguimento, vai fazer isto tudo com certeza. Nem consigo acreditar que isso não vai acontecer. Tá? E depois é tranquilo. A Maria Pio perguntando se é normal a barriga estar inchada com 6 semanas. Olha, Maria, é comum que quando o seu útero comece a se desenvolver, logo no início, modifique o tráfego intestinal. E isso pode dar uma certa retenção das fezes e produzir essa sensação de estar inchada. Ou pode também estar fazendo uma retenção de líquido maior e produzir também essa sensação de inchaço. É uma adaptação, o seu corpo está se adaptando, é um momento novo para ele. Tudo precisa se reorganizar. Quando nós não estamos grávidas, não há espaço no nosso abdômen para imaginar um bebê inteiro lá dentro. Esse espaço vai sendo construído à medida que o bebê cresce e vão sendo rearrumadas as disposições e os locais das coisas, né? Então, o intestino precisa empurrar um pouquinho para cá, a bexiga precisa ficar um pouquinho mais acima, ela fica um pouco mais pressionada, a gente faz xixi mais vezes. Então, todas essas arrumações, elas vão se dando à medida que esse útero vai crescendo. Então, é normal que logo no início haja essa reação, porque é uma coisa nova no seu corpo, uma modificação nova. E é muito interessante até num curso de preparação perceber durante as aulas toda essa desarrumação que o corpo leva. Quando se ensina e quando se mostra
todo o desenvolvimento da gravidez ao longo das semanas de gestação. Tenho aqui uma coisa também que uma colega está a querer colocar, uma pergunta, Sim. Que é a Hilda Teso, que eu conheço muito bem, é uma colega minha, quer perguntar à Mona Lisa relativamente a grávidas, dicas para entrar em trabalho de parto espontâneo, em que ela questiona isto e depois até partilha o porquê dela. É Sim. Que cada vez mais há grávidas a querer procurar uma vertente mais espontânea, de entrar em trabalho de parto naturalmente, e ela questiona aqui a Mona Lisa. Então, Hilda, você me provocou no assunto que eu mais amo, que é falar sobre bioquímica e psicologia. Olha só, a ocitocina é o hormônio do amor. É o mesmo hormônio que nós produzimos quando temos um orgasmo, quando recebemos um carinho, quando recebemos um beijo, quando nos emocionamos com um filme na TV, quando nos emocionamos com uma carta antiga que pegamos para ler, ou fazemos um carinho num pet, num animalzinho de estimação. Esse hormônio, ele é muito importante, a gente chama também o hormônio da vinculação. Ele é muito importante porque esse bebê que vai nascer tão prematuro precisa de uma pessoa que se dedique integralmente a ele. Então, a natureza produz esse hormônio nesse momento para que a gente possa se apaixonar rapidamente pelo nosso bebê, que a gente possa suportar alguém que demande da gente 24 horas por dia, todos os dias, sem achar isso uma coisa insuportável e chata. Então, a natureza pede que a gente faz tudo isso, né? Então, nós temos a produção de ocitocina que vai ajudar na contração, mas que também vai ajudar na nossa vinculação. E nós temos 2 momentos de produção alta de ocitocina: durante o parto e logo após o parto, quando o bebê mama no nosso peito, quando a gente faz o pele a pele, que a gente ejeta ainda mais ocitocina. E nós passamos os primeiros dias no pós-parto numa produção intensa de ocitocina. Isso no processo fisiológico. É importante lembrar que toda vez que você entra com a ocitocina sintética, quando coloca lá a ocitocina para cair direto na veia da mãe, o hipotálamo suspende a produção da ocitocina endógena, porque ele identifica que existe uma circulação muito grande de ocitocina na corrente sanguínea e que a fábrica lá da hipófise precisa fechar para não produzir uma inundação ainda maior. A ocitocina sintética, ela não é o hormônio do amor. Ela não tem esse efeito. Ela tem um efeito apenas no sistema nervoso periférico, aumentando a potência da contração em até 5 vezes e da dor, mas não tem a função de ser um hormônio da vinculação. Então, existem muitas mulheres que se frustram na hora do parto, porque esperava olhar para o bebê e ficar apaixonada por ele, e olha e sente um grande vazio, dizer assim, eu não senti nada. Eu olhei para ele e não senti nada. E isso dá uma angústia muito grande. Isso tem a ver com o uso da ocitocina sintética. Além disso, quando se usa a ocitocina sintética no período de indução, no trabalho de parto, pode gerar uma resposta de atonia no pós-parto. Quando você faz a injeção intramuscular da ocitocina para produzir a contração que você precisa para evitar uma hemorragia, pode ser que não responda adequadamente. Então, há um risco maior de atonia e um risco maior também de hemorragia no pós-parto. Portanto, o uso da ocitocina, deve ser feita apenas exclusivamente em situações que efetivamente ela está recomendada. Por quê? Porque a gente não quer interromper o processo fisiológico. Eu digo sempre que não há nenhuma intervenção que foi criada sem sentido. As intervenções foram criadas porque em alguns momentos elas são necessárias. Mas nós precisamos entender o que a mulher precisa para produzir a ocitocina. Ela precisa de um ambiente de respeito, de calma, de segurança, de amor. Então, toda vez que ela precisar, ela se sentir ameaçada, ela vai ter uma reação de luta ou fuga.
E é nessa reação de luta ou fuga, quais são os hormônios que são produzidos? O cortisol, a adrenalina, que são antagonistas da ocitocina. Então, toda vez que a mulher ela é confrontada, ela é desrespeitada, ou ela é requerido dela uma resposta que ela não tem, por exemplo, entrou no hospital e foi pedindo um monte de exame que ela não está ali na hora, você não vai poder ser atendida por isso, ou o seu acompanhante não vai entrar, ela entra numa resposta de ameaça, e aí ela pode produzir o cortisol, e ao produzir esse cortisol, sendo antagonista da ocitocina, pode interromper o processo de trabalho de parto. Então, se nós queremos um processo de trabalho de parto espontâneo, é preciso que ela tenha tranquilidade, paciência, que esse final de sessão seja vivido da melhor forma possível. Essas dicas todas que eu dei de preparação do ninho, elas são importantes, de conexão com o parceiro, de poder namorar o suficiente nesse final da gestação, se isso for legal para os dois. Não ficar fazendo muito exercício para não se cansar muito, mas a mobilidade é muito importante para que esse ajuste do bebê da melhor forma possível, né? Alguns exercícios de spin baby podem ser muito importantes nesse final. Então, se ela quer um trabalho de parto espontâneo, eu digo duas coisas: respire e paciência. Tenha muita paciência e aguarde, porque o bebê virá no momento certo. E quanto mais espontâneo for o parto, melhor será a transição desse bebê também para o mundo externo, a capacidade respiratória dele, a capacidade de adaptação, a irritabilidade dele será menor, porque ele foi respeitado no processo de nascer. Tem aí mais... Tem ali mais uma pergunta, mas eu vou só colocar aqui uma outra mais acima, que pega com o que a Mona Lisa acabou de dizer, porque pegou também na mobilidade e o mexer e o movimentar-se, e alguns exercícios de spinning babies, que pegará aqui com o que a Magda nos questiona relativamente a mulheres com anca mais larga têm maior probabilidade de um corpo vaginal. Há evidências disto? Olha, Magda, não. Veja só. O espaço que a gente tem vários tipos de quadril, né? E de formato. Às vezes a mulher tem uma anca larga e ela tem uma bacia androide e não ginecoide. Então, não é exatamente o tamanho, mas é o formato. E o formato a gente não consegue ver a não ser no momento que o trajeto que o bebê vai passar. Há mulheres muito pequeninas e que têm partos belíssimos, rápidos, sem problema. E é mais, inclusive, a posição. Uma coisa, se você está deitada sobre a cama, você fecha, você comprime o ossinho de trás, o sacro, e fecha, você empurra ele para cima e dificulta a passagem do bebê. Então, posições verticais são melhores para essa passagem. Se vocês quiserem fazer até um exercício aqui, se você puser a mão na cise pública, no início aqui do ossinho, e outro lá no cóccix, abre o bumbum para trás, fica em pé e ponha o rabo bem para trás. Você vai ver que seus dedos se afastam. Agora, traz para frente, você vai ver que eles se aproximam. Ou seja, quando você traz o bumbum para frente, você diminui o diâmetro de passagem, mostrando que uma posição vertical, uma posição em quatro patas, em quatro apoios, ou cócoras, ou na banqueta, facilita a passagem do bebê. Isso vai ser mais determinante do que somente a gente avaliar se tem uma anca larga ou uma anca estreita. Temos aqui a Kátia, que questiona. Queria perguntar que substância química provoca... Isso acho que já ficou respondido. Sei que fisiologicamente o bebê dá início ao trabalho de parto. A minha questão é como é que ele faz isso? Liberta o surfactante no líquido amniótico? Porque assim, cara,
O surfactante é uma substância que vai ser produzida no pulmão do bebê quando os alvéolos já estão maduros. O bebê respira pelo umbigo, né? Pelo cordão umbilical. Então, por exemplo, isso vale até falar disso, porque às vezes a pessoa acha que o cordão no pescoço vai sufocar o bebê. Não, o bebê não respira pelo nariz, então não tem problema ter cordão no pescoço. O cordão pode estar enrolado no pescoço, no pé, no braço, na barriga, onde quiser, ele respira pelo umbigo. E aí o pulmão está amadurecendo. E o pulmão vai amadurecer nas últimas semanas, lá nos últimos dias de gestação. Quando ele está maduro o suficiente, há uma produção nos alvéolos do pulmão do bebê desse surfactante. E como ele engole o líquido e expele o líquido que engoliu, já que ele não está usando esse aparelho para nada, ele não está usando o aparelho respiratório. Então, ali está tudo cheio de líquido. Na medida que o líquido entra e sai, esse surfactante entra em contato com o líquido amniótico e esse aviso vai para o hipotálamo e isso deflagra o processo de trabalho de parto. Agora, você pode ficar preocupada que eu estou falando que tem muito líquido no pulmão. A passagem do bebê pelo canal vaginal, que são 10 centímetros, produz massagens pelas contrações, que ajudam a expelir esse líquido todo, facilitando que ao bebê, ao nascer, o aparelho respiratório já esteja livre dessa substância, permitindo que ele possa respirar quando o cordão for cortado. Tem uma pergunta aí da Kátia também. Temos da Kátia é esta, a pergunta. Tá. Temos aqui da Jennifer. A Jennifer questiona sobre o rasgo, laceração. O rasgo pode ser uma laceração. Sim. Muito obrigada, Jennifer, por ter trazido essa pergunta, porque ela é muito importante. Olha só, o rasgo é a laceração, como a Paula falou. Nós que trabalhamos na concepção fisiológica, a gente acha que toda laceração ela é menor do que a episiotomia. A gente acha não, tem pesquisas que já demonstram isso. A episiotomia, ela em geral atinge músculo. E quando há a laceração espontânea, boa parte, a grande parte vai atingir só mucosa, a saidinha ali do períneo não vai atingir músculo. Além disso, mesmo que ela atinja, quando há uma laceração, vou mostrar aqui a minha mão. As fibras do músculo, elas são assim, elas são interligadas, elas se amarram uma nas outras. Quando há uma laceração, ela se separa no sentido das fibras. Dá um pouco mais de trabalho para o profissional fazer a episiografia, que é a costura, porque não vai ser uma coisa retinha. Então, pode ficar um pouco mais irregular. Entretanto, as fibras foram preservadas, elas estão intactas. Então, a capacidade elástica dessas fibras se mantém. Quando há um corte, se corta assim. Então, a cicatrização, ela tem mais chance de ter um queloide e de isso impactar a capacidade elástica da fibra. Então, essa vagina que sofreu uma episiotomia, ela tem a probabilidade de diminuir a elasticidade dela no momento de uma nova exigência da natureza para que ela possa se expandir. Lembrando que o períneo, ele cresce, ele aumenta na passagem do bebê, ele tem a capacidade elástica de até ficar 200% maior do que ele naturalmente é. Então, o nosso corpo foi feito para isso. Nós estamos há milhões de anos aperfeiçoando o nosso organismo para parir, senão a humanidade seria exterminada se a gente não tivesse esse aparato apropriado para isso. Por isso a gente precisa confiar no nosso corpo. A episiotomia, voltando, não tem comprovação científica de aplicabilidade da episiotomia. Em muitos países é um ensino que já foi abolido, tá? Não é mais presente em muitos cursos, nem de especialização em enfermagem, nem de obstetrícia, que é um curso que não tem aqui em Portugal, é muito comum, que é o das midwives, né? No Brasil tem 2 faculdades que têm o curso de obstetrícia, e nem no curso de especialização em ginecologia e obstetrícia. Existe a última recomendação da OMS, é que as episiotomias não sejam
procedimento de rotina, está lá nas recomendações de 2018, e se for, só deve ser feito sob consentimento da mulher, porque é um procedimento mutilatório. E nos cursos de preparação para o parto e parentalidade também ensinamos a massagem do períneo, que uma mulher que se queira propor e que aplique também ajuda, e há comprovativos também, comprovativos científicos de que ajuda a tornar essas fibras mais elásticas, com melhor capacidade de estender quando o bebê for passar. Temos aqui... Tem uma ótima aí da Hilda e tem outra da Suzana também. A Hilda fala aqui de uma... ela, na sequência dela, da indução natural do trabalho de parto. Pronto. Chá de a comida picante, o chá da Naoli, eu tenho a receita. Já fiz curso com a Naoli 2. Então, ótimo. Muito obrigada, Hilda. Porque, sim, assim, há uma evidência científica recente, inclusive, frente a uma revisão sistemática muito boa com relação à tâmara. Comer 6 tâmaras diariamente, a partir de 36 semanas, está correlacionado ao menor tempo de trabalho de parto. O chá da Naoli, as comidas picantes, a folha de framboesa são muito boas. A gente ainda não tem efetivamente trabalhos científicos que produzam uma evidência específica disso, mas assim, a experiência que ouvimos, né, a experiência empírica é de que são boas alternativas ali. Mas assim, não vai adiantar tomar nada disso se efetivamente esse bebê não estiver pronto para respirar. Yeah. Então, ficar tomando essas coisas antes, não se ela tá tomando, se ela vai tomar o chá da Naoli, vai comer uma comida picante, quando ela já está no início do trabalho de parto, isso sim pode acelerar. Mas antes não há um efeito, porque o que determina é mesmo a prontidão do bebê para nascer, e não o desejo dessa mulher que seja naquele dia. É que vai ser o gatilho para iniciar o trabalho de parto. Sim. Tem uma da Suzana muito boa também. Da Suzana aqui. Então, Suzana está de 34 semanas e está com as contrações de Braxton Hicks, que se dão de 3 vezes ao dia. É algum sinal de proximidade do parto? Não. Yeah. As contrações de Braxton Hicks são 3 vezes ao dia, porque você está percebendo agora. Pode aumentar. Enquanto não houver ritmo, não é trabalho de parto. E tem muitas mulheres que sentem as contrações de Braxton Hicks, ou os pródromos, podem ouvir também esse nome por parte da equipe, ou contrações de treinamento. Na verdade, elas são uma preparação do músculo, né? O músculo, ele não se expande de forma linear. Ele contrai e relaxa. E à medida que ele relaxa, ele cresce um pouco mais. Então, são contrações que estão na expansão. Na verdade, elas são para expandir. Se você olhar, existe até um videozinho, eu não sei se eu tenho, que mostra que a contração de Braxton Hicks, por exemplo, ela é muito mais de baixo para cima, expandindo a parte, como se ela pegasse um balão de soprar, um balão de ar. Se você pressiona embaixo, ele abre mais a parte de cima. Enquanto que a contração de parto, ele contrai em cima para abrir embaixo. Então, ela nem é a mesma contração do trabalho de parto. Não é o incremento da Braxton Hicks que vira um trabalho de parto. Quando a Braxton Hicks tem muito mais a ver com a expansão, com o aumento do seu útero, do que com a expulsão do bebê. Então, ela contrai, porque quando ela relaxa, permite que o útero cresça um pouco mais. Sabe quando a gente faz um exercício? Por exemplo, você vai fazer um exercício de yoga, um exercício qualquer, em que chegou o seu limite, está doendo a abertura da sua perna. Ali dói. Se você respira e relaxa, ele abre um pouco mais.
Você respira e relaxa, ele abre um pouco mais. Então, o Braxo Hicks tem essa função, de chegar ali, um momento ele contrai, e depois quando ele relaxa, o seu útero pode crescer mais. Então, seu bebê está com 34 semanas, está em pleno crescimento, pode ficar tranquila. Isso... E todas as pessoas têm nessa idade, algumas percebem, sentem, outras não. Bom, temos aqui, e se calhar vamos aqui falar, acaba por ser um mote, se calhar, para terminarmos. Para nos irmos encaminhando para a porta. Aqui a Jennifer questionou que lhe fizeram há 5 anos a episiotomia, sem perguntar. A cabeça do filho estava presa no canal vaginal. Depois correu tudo bem, porém agora, grávida de 9 semanas, está receosa. Ou seja, temos aqui aquilo que começámos a falar do início da do nosso direto, em que as mães muitas vezes procuram alguma coisa diferente quando tiveram uma experiência menos positiva do primeiro. E são tudo coisas que nós gostaríamos que deixassem de existir, que é a falta de respeito, o não fazer nada sem questionar a pessoa e o motivar-nos e o incentivar muito as mães a buscar informação e a questionar tudo e a fazerem o seu próprio plano, a não terem medo de verbalizar o que é que verdadeiramente querem. Porque isso é muito importante para tudo o que vai acontecer. E com 9 semanas, como a Jennifer está assim no ponto para começar a desenhar tudo o que é que quer que seja diferente. Fazer uma mentalização diferente e fazer o tal desenho que a Mona Lisa nos convidou e nos mostrou e nos desenhou, que deveria fazer desde o início logo. O pôr no papel tudo o que é que imaginamos, o focarmos nas visualizações, nas mentalizações e nas afirmações positivas, o percebermos o que é que queremos durante a nossa gravidez, que vai impactar muito o parto e o pós-parto. Não sei o que é que... Eu queria complementar, Paula, para dizê-la que ninguém fica preso no canal vaginal, viu, Jennifer? Porque o canal vaginal ele é de partes moles. O problema é o tempo e a paciência. O processo de trabalho de parto expulsivo, pelas recomendações da OMS, de uma primípara, de uma mulher de primeira gravidez, pode durar até 3 horas. E, às vezes, os profissionais se angustiam e metem a mão e puxam, querem acelerar esse processo por não ter paciência. Então, quando o bebê, porque a gente tem os planos, né? -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4. Essa medida é para dizer em que posição ele está. Se ele já passou do 0, já está no +1, +2, ele já passou pela bacia, pelo sacro. Então, ele já está vindo, é ter paciência, esperar. E essas partes moles, elas se dilatam ou se laceram, se não houver realmente espaço. O bebê nasce normalmente, né, na posição normal, com a cabeça para trás, virada para o seu bumbum. E ele faz a rotação sozinho para passar um ombro, depois o outro e sair. Isso tudo pode ser feito sem colocar a mão, o que a gente chama de uma assistência de hands-off. E a mais natural, porque ao fazer isso, ele está sendo massageado no seu pulmão, no seu coração, no seu tórax, para que ele possa ter um batimento cardíaco com frequência, para que ele possa ter o seu sistema respiratório limpo de todo o líquido, para que ele possa fazer uma transição adequada. Então, aquela explicação que foi dada não não estava preso, não deveria estar preso ali. Isso quer dizer que, se não estava no primeiro, desse que está no meio do percurso, você sabe muito menos ainda. E o fato de você ter feito a episiotomia, o ruim foi ter sido feito sem o seu consentimento. Mas foi há 5 anos atrás. O seu corpo já se regenerou, você está num outro momento, tem uma outra... Se prepare, você está no início da gestação. Lembra do tripé que eu falei? Informação, preparo físico e preparo emocional.
Então, o preparo físico pode fazer com o spinning baby, com a yoga, com o pilates, com a hidroginástica, com fisioterapia pélvica. Você pode buscar aí e fazer. A parte de informação, os workshops da Paula, acompanhar, ler muito, tem um Parto Ativo da Janet Balaskas, que é um livro muito bom, tem um livro de uma portuguesa, que eu acho que é Nascer Saudável, se não me engano, da Sandra Oliveira, que é um livro também eu não costumo recomendar, sim, muito bom. E o preparo mental você pode fazer através do uso da aplicação do Gentle Birth e Hypnobirthing, baixando no seu iOS ou Android e fazendo as recomendações diárias, porque aí você vai usar da hipnose para fazer uma reconfiguração mental desse medo, vai usar o mindfulness para ampliar seu foco, ampliar sua resiliência, manejar adequadamente sua ansiedade, e as afirmações positivas que tem lá, que vão construindo também um mindset de crescimento, uma disposição maior para esse momento, que precisa ser um momento muito importante, muito feliz. Espero que para todas vocês que seja uma experiência positiva de parto. Bem, nós tivemos uma audiência quase até ao final, ali entre 50 e 45, eu acho fantástico, quase ninguém se foi embora. Muito bom. Mona Lisa, para finalizar, o que é que gostava de nos deixar? Eu já dei a dica do app, da aplicação, que eu acho que seria um bom auxiliar, um bom parceiro. E eu queria, para as enfermeiras que estão aqui na live, dizer que nós estamos com uma turma aberta de formação do Gentle Birth, esse mesmo curso que a Paula está fazendo. Eu vou deixar aqui. Vai iniciar agora, dia 31 de março, e que, inclusive, tem uma promoção especial para quem fizer a matrícula até o dia 14 de março, tem um desconto de 15%. Então, vejam aí, tá aí, colocou aí o link, quem quiser vir conosco, tem crescido o interesse das profissionais de saúde portuguesas, né, para estar conosco na formação, basicamente enfermeiras obstétricas, psicólogas, fisioterapeutas, estamos ali abertas e o curso começa agora, dia 31 de março, para quem quiser. E em breve a Paula estará aí apta também a fornecer os workshops para os casais, e com certeza será um ganho imensurável a formação de vocês, porque eu sei que a parte toda de formação ela já garante, e agora ela vai acrescentar também essa parte do treino mental e emocional. E a aplicação está disponível para todas as gestantes. É só baixarem no Play qualquer coisa. Então, para as enfermeiras que estiverem presentes, temos este. E para as mamãs que estiverem presentes, também o blog do Gentle Birth Brasil, que é fantástico, com artigos muito bons relativamente a todo o processo de gravidez, parto, como é que estes cursos todos acontecem. Assim como a Mona Lisa falou no início, irem então ler coisas fidedignas e de qualidade. Então aqui o blog do Gentle Birth acho que é uma boa aposta. Deixo aqui o link também. E agora, para terminar, faço eu um apelo a todas as mamães. Para já vão todas as que estiverem presentes aqui, vão colocar aqui no chat uma palavra que defina o que é que vocês sentiram de ter estado aqui esta horinha e meia connosco, que foram para duas. Não, uma hora e quase. Daqui a pouco estamos nas 2 horas. Obrigada, Paula. Eu vou pedir só que, enquanto as pessoas escrevam, eu fale também com a Marisa Marques, porque ela trouxe aqui um comentário super importante. Olha só, ela já foi mãe 2 vezes e ela procurou o médico ginecologista, disse que estava louca por pensar em ser mãe outra vez, e que ela gostaria de ser mãe outra vez, e o ginecologista disse que ela estava louca porque ela já não tinha idade, mas ela tem 37 anos. Não, Marisa... Olha, eu tive com 39 e eu garanto-vos que se eu tivesse 45 ou 46 agora eu estava a ter o meu quarto filho, porque já passou. Mas é que sem dúvidas nenhumas. E tenho muitas, ou seja, eu vejo grávidas e bebês a nascer.
O topo foi 50. A idade máxima que eu já acompanhei, correu tudo bem, foi uma mamã com 50 anos. Ou seja, tudo o que acontece que seja, para já 37 anos nem sequer para mim é de risco, porque eu já me recusava, eu estava ali naquele patamar, não é? Porque era mais de 35, mas nós achamos que estamos assim tão bem que nos recusamos a achar que seja grávida de risco. O principal é uma boa vigilância e acompanhamento. Tá? E nós temos aí na audiência 2 pessoas, a Suzana e a Ângela, contando que estão com 46 semanas, e com 46 anos estão grávidas, uma com 15 semanas e outra do primeiro filhote. Então, calma, confiante e no controle de suas emoções. Eu acho muito importante, que é, se nós não estamos satisfeitos e se o profissional de saúde que estamos a acompanhar nos estressa e nos diz coisas que nos faz entrar em sofrimento, aí nós temos adrenalina, cortisol, adrenalina, medo, o que não falta é médicos. Vamos trocar. Eu não vou a uma loja comprar uma roupa, ficar toda esticada e toda mal, e vou levar aquilo só porque a senhora diz que eu fico muito bem. Eu também se eu não me sinto bem, então vamos procurar um profissional de saúde, porque vai haver com certeza outro que vai lidar connosco. E nisto o que eu gosto muito e o aconselhar pode não ser o que a Susana ou a Maria ou a Margarida se conecta. Tá? Eu posso gostar muito dele, mas se não é para mim, eu vou procurar outro. E mantém-se... Bem, eu sou um médico que me dissesse que eu estava velha aos 39 anos. É que era imediato, eu não conseguia, ainda agora me recuso a aceitar isso. Seria muito complicado esta minha gravidez, de todo. É um convite que fazemos. Então, vamos ver. Olha, mas esta mamã, de 46 anos, a Susana, grande partilha que fez para animar a outra mamã que ouviu aquilo que é absurdo ter ouvido. Pronto. Então, as palavras maravilhosas que elas têm estado a dizer. 2, e a Ângela, vou pôr a Ângela também, a Ângela, 46, 15 semanas. Top. Temos aqui 2 mamães com aquela idade que eu gostava de ter para ter a minha Terezinha. Ela até já tinha nome. Se eu tivesse. Olha, calma, confiança, serenidade, força, confiança, animada. Bem, apoio. Eu penso que era tudo mesmo que nós as duas, quando nos juntámos a fazer este direto para vocês que queríamos e vos queríamos transmitir. Estamos disponíveis. Há aqui uma mamãe que fala que está em pânico. Não se deixe ficar em pânico. Não, é a mesma Marisa. Ela vai procurar outro. Vai procurar outro. Gratidão. Gratas pelo testemunho. Bom, resta-nos então, se calhar, despedir, agradecer muito as vossas partilhas, as vossas palavras de apoio também, de reconhecimento, que fazem também toda a diferença e fazem-nos estar aqui. Eu vou fazer noite e ainda vou ter que ir jantar. No outro direto eu tinha feito noite. E são vocês que nos fazem continuar a lutar e continuar a querer nos levar informação, porque há tanta coisa boa que acontece nos hospitais. Não é só coisas menos boas. Eu não gosto de usar aquela palavra negativa, nem sequer vou dizê-la. Claro que não é, que há muita coisa que não está bem. Mas nós vamos tentar fazer por isso. É um dia de cada vez, e somos todas, e é a vossa voz e o que vocês pedirem. E vocês têm que perceber como é que podem pedir. Se não sabem, procurem ajuda nos sítios ideais. E então eu aqui passo a convidar-vos para se inscreverem no workshop que eu estou a promover na minha página está, no dia 9 e no dia 11. Inscrevam-se no canal, inscrevam-se no workshop. Vocês vão receber um mail com as indicações do que é que devem fazer. O workshop é gratuito. Entram num grupo de partilha que está lá super movimentado. Elas hoje até devem estar a achar estranho, porque eu ainda não fui lá, tenho estado aqui ausente e a seguir vou fazer noite, porque está com grande atividade, as pessoas questionam, começam
a conversar umas com as outras, isto é fundamental. Eu vou fazendo as minhas partilhas também. E era importante, estes workshops vão ocorrer dentro deste grupo privado. Então, se não se inscreverem, este direto que eu estou a fazer agora aqui como análise é na página para todos, quem quiser, e é muito bem-vindo. Mas este workshop gratuito é dentro do canal, é dentro deste grupo, desta comunidade privada. Então, é fundamental que se inscrevam para receber as indicações do que é que têm de fazer, tá bom? Espero então pela vossa inscrição e agradeço imenso à minha querida instrutora, a Mona Lisa Barros, por tudo o que eles fizeram pelo Gentoburst Brasil, que é assim, uma plataforma de grande apoio para profissionais, e quanto mais profissionais forem formados por estas novas formas de preparação, mais também conseguimos mudar nas maternidades, porque muitas vezes o profissional que está, e eu senti muito esta necessidade depois de me ter formado parteira, sou parteira há 14 anos, mas assim que comecei a querer preparar mães, eu senti que me faltavam coisas. Eu acho que ainda não parei de tirar cursos, o meu último bebê é aqui o Gentlebirth, mas temos mesmo que ir buscar coisas para fazer diferente. E às vezes quando nos cai a ficha, não é fácil também para o profissional, quando de repente tem que estar a desaprender uma série de coisas que aprendeu. E nós contamos convosco também, porque se nunca nos solicitarem, nós também não vamos sentir necessidade de vos dar outra coisa. Tá? Questionar tudo, informarem-se e prepararem-se psicologicamente e física. Tá? Nos cursos que todas as enfermeiras especialistas... Quero agradecer muito, Paula. Elas falam de tudo o que vocês precisam. Olha, vamos tirar aqui. Ok. Vamos colocar uma palavra de gratidão que é mais positiva, para finalizar. Então, eu queria agradecer muito, foi ótimo essa experiência, fizemos aí uma live comprida, né, 1h46, e estou muito feliz. 50 minutos a 1 hora, mas as pessoas estavam tão ativas que não há como abandoná-las, é mesmo assim. Exato. Eu gostei. Então, só vou relembrar que estamos com a turma aberta para quem for profissional de saúde que irá fazer a formação. A turma começa dia 31 de março. Tem aí a Paula colocou o link das inscrições. Quem fizer a inscrição até o dia 14 de março tem um desconto bom, grande, de 15%. E para as mamãs, deixo aí também o convite para conhecer a aplicação Gentoburst Hypnobirthing. Está disponível em iOS e Android. Tem 7 dias gratuitos para vocês verificarem se gostam. E aí, se gostarem, seguirem fazendo um treinamento mental e emocional para o parto. Muito obrigada pela oportunidade, Paula, de falar aqui em Portugal. Muito grata também, grata às mamães. E vemo-nos lá dentro da comunidade. Espero que se inscrevam e até breve. Beijinho grande. Beijo. Tchau, tchau.